Desde o início dos tempos, o céu foi palco de uma das maiores rebeliões já registradas na história espiritual. Os anjos, criados para servir e glorificar a Deus, tinham um propósito claro e uma posição privilegiada na presença do Altíssimo. Mas algo mudou. Uma rebelião sem precedentes ocorreu nos céus, levando à expulsão de uma legião de anjos caídos. Muitos acreditam que essa queda foi causada apenas pelo orgulho de Lúcifer, mas a verdade é muito mais profunda e sombria do que se imagina. Os textos bíblicos revelam pistas ocultas sobre o real motivo dessa rebelião, conectando-a diretamente com eventos proféticos que ainda reverberam nos dias de hoje. O que realmente levou os anjos a se voltarem contra Deus? Qual foi o propósito oculto por trás dessa queda? Prepare-se para um estudo profundo pelas Escrituras, onde verdades há muito ocultas serão reveladas, e o impacto disso pode estar mais próximo do que você imagina. Antes de continuarmos nesses conhecimentos sobre o verdadeiro motivo da queda dos anjos, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui, nós exploramos os mistérios das profecias bíblicas e revelações profundas que você dificilmente encontrará em outro lugar. Se você quer entender o que realmente está por trás dos eventos espirituais que moldam o mundo e como isso se conecta com o plano de Deus, você está no lugar certo. Então, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente a sua visão sobre a realidade espiritual. Vamos em frente. No princípio, a ordem celestial era perfeita. Deus havia criado os anjos como seres poderosos, dotados de livre arbítrio e inteligência superior. Eles foram formados para servir, adorar e executar a vontade divina em harmonia absoluta. Entre eles, Lúcifer se destacava. Descrito em Ezequiel 28:12-15, como o querubim ungido que cobre, ele era um ser de glória e perfeição, adornado com pedras preciosas e coberto de sabedoria e beleza. No entanto, algo começou a se corromper em seu coração. Isaías 14:12-14 revela a raiz dessa corrupção, o orgulho. Lúcifer não apenas desejou a glória de Deus, ele quis ocupar o trono divino. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas o orgulho foi apenas a faísca inicial de um plano muito mais complexo e sombrio. A Bíblia sugere que a rebelião dos anjos não foi simplesmente um ato isolado de orgulho, mas uma conspiração organizada que envolveu outros anjos que seguiram Lúcifer em sua revolta. Judas 1:6 nos dá uma pista crucial sobre essa rebelião. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele reservou na escuridão, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses anjos não apenas desafiaram a autoridade de Deus, mas abandonaram o propósito para o qual foram criados. A pergunta é: o que teria motivado tantos anjos a seguirem Lúcifer em uma rebelião tão arriscada? A resposta pode estar em Gênesis 6:1-4, onde os filhos de Deus, uma expressão comumente interpretada como anjos, desceram à terra e tomaram para si as filhas dos homens, gerando os Nefilim, gigantes que corromperam a humanidade. Esse ato violou as fronteiras entre o mundo espiritual e o mundo material, algo que Deus claramente proibiu. Esse evento sugere que a queda dos anjos não foi apenas uma questão de orgulho, mas de uma tentativa de interferir diretamente nos planos divinos para a humanidade. A motivação por trás dessa interferência parece estar ligada ao papel central que Deus atribuiu à humanidade. Os anjos caídos perceberam que Deus havia criado o ser humano à sua imagem e semelhança, concedendo-lhe uma posição de autoridade sobre a terra, Gênesis 1:26. Essa posição de domínio e intimidade com Deus despertou ciúmes e ressentimento entre alguns anjos. Lúcifer e os seus seguidores não aceitavam que criaturas inferiores, feitas de carne e sangue, fossem colocadas em uma posição tão próxima de Deus. Eles viram isso como uma ameaça ao seu status e tentaram reverter essa ordem espiritual por meio da corrupção da raça humana. Essa rebelião não foi apenas um ato de desobediência,
Foi uma tentativa estratégica de subverter o plano divino para a humanidade e, por consequência, desafiar diretamente a soberania de Deus. A batalha iniciada nos céus se estendeu à terra, e as consequências dessa rebelião ainda ecoam nos eventos que vivemos hoje. A rebelião de Lúcifer e seus seguidores não foi apenas um ato de traição. Foi um movimento estratégico com implicações cósmicas. Quando Lúcifer declarou que ascenderia acima das estrelas de Deus, Isaías 14:13, ele não estava apenas expressando orgulho, ele estava desafiando diretamente a hierarquia espiritual estabelecida por Deus. Esse desafio não foi só simbólico, mas envolveu uma tentativa real de tomada de poder. Um golpe celestial em que Lúcifer tentou consolidar influência sobre os demais anjos. Apocalipse 12:4 nos dá uma visão profética dessa rebelião. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Esse verso é amplamente interpretado como uma referência ao fato de que Lúcifer conseguiu persuadir 1/3 dos anjos a segui-lo em sua revolta. Mas o que fez com que tantos anjos, criados em perfeição e glória, fossem convencidos a abandonar o propósito divino? A chave pode estar em uma questão fundamental: o plano de Deus para a humanidade. Deus deu à humanidade um papel único na criação. Embora os anjos fossem seres espirituais poderosos, foi o homem quem recebeu a autoridade de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Gênesis 1:26. Os anjos caídos enxergaram nisso um desvio injusto na ordem espiritual. Como poderia o homem, uma criatura feita de pó, ser elevado a uma posição tão elevada diante de Deus? O Salmo 8:4-5 reforça essa questão. Que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Pois tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Lúcifer e os anjos caídos não apenas rejeitaram essa ordem, mas buscaram corrompê-la. A estratégia dos anjos caídos foi simples, mas devastadora: contaminar a criação de Deus, misturando o espiritual com o carnal. A conexão com Gênesis 6 fica ainda mais evidente aqui. Os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, não agiram por acaso. Essa foi uma tentativa clara de distorcer o plano genético e espiritual de Deus para a humanidade, corrompendo a linhagem humana. Os Nefilim, mencionados em Gênesis 6, foram o resultado dessa corrupção. Seres híbridos, parte espiritual, parte carnal, que ameaçavam a pureza da criação de Deus. Essa corrupção foi tão severa que Deus tomou uma medida drástica para contê-la: o dilúvio. Gênesis 6:5-7 nos diz que Deus viu que a maldade havia se espalhado por toda a terra e decidiu destruir toda a carne, salvando apenas Noé e sua família, cuja linhagem permanecia pura. Mas mesmo com a destruição dos Nefilim, a influência dos anjos caídos não terminou ali. A batalha espiritual continuou, agora inserida na própria história da humanidade. Lúcifer e seus seguidores não apenas buscaram o poder nos céus, eles trouxeram o conflito para a terra, gerando uma guerra espiritual que ainda reverbera nos dias de hoje. As profecias de Daniel e Apocalipse sugerem que essa guerra espiritual será intensificada nos últimos dias, quando o próprio Lúcifer tentará estabelecer um reino terreno como um reflexo corrupto do reino de Deus. A queda dos anjos foi o início dessa batalha, mas o desfecho final ainda está por vir. A rebelião dos anjos não foi um simples ato de orgulho ou ciúme. Ela foi parte de um conflito mais profundo sobre autoridade e domínio. Deus havia estabelecido uma hierarquia espiritual e terrena clara. Os anjos serviriam a Deus, e a humanidade, feita à imagem e semelhança do Criador, teria domínio sobre a terra. Esse equilíbrio cósmico refletia a ordem divina, mas Lúcifer e os anjos caídos rejeitaram esse plano desde o princípio. Eles não apenas desafiaram a autoridade de Deus, mas também tentaram redefinir essa ordem por meio da corrupção da humanidade. Após o dilúvio, parecia que Deus havia restaurado a pureza da criação. No entanto, os anjos caídos continuaram atuando nos bastidores.
influenciando nações, líderes e sistemas espirituais. Deuteronômio 32, 8, 9 revela um detalhe crucial sobre a divisão das nações após a Torre de Babel. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Essa passagem sugere que Deus delegou o governo espiritual das nações a entidades angelicais, mas alguns desses seres se tornaram corruptos e começaram a se posicionar como falsos deuses diante dos povos. Esses anjos caídos, agora conhecidos como principados e potestades, estabeleceram sistemas espirituais alternativos para desviar a humanidade da adoração ao Deus verdadeiro. Salmos 82 descreve Deus reunindo os deuses, os anjos que receberam autoridade sobre as nações, e repreendendo-os. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Esses principados se corromperam, aceitando a adoração das nações que deveriam guiar de volta a Deus. Daniel 10, 12 e 14 oferece um vislumbre raro dessa batalha espiritual. O anjo Gabriel revela a Daniel que ficou retido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel, o arcanjo, viesse em seu auxílio. Esse príncipe não era um líder humano, mas um ser espiritual que exercia influência sobre o Império Persa. Esse conflito revela que os anjos caídos não apenas corromperam a humanidade espiritualmente, eles se infiltraram nos sistemas políticos e governamentais para estabelecer uma ordem mundial que se opusesse ao reino de Deus. Essas entidades espirituais não eram apenas influências passivas, elas recebiam culto e adoração. Os panteões da antiguidade, deuses babilônicos, egípcios, gregos e romanos, podem ter sido manifestações desses anjos caídos que aceitaram a posição de deuses. O apóstolo Paulo adverte sobre isso em 1 Coríntios 10, 20. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus. A adoração falsa, portanto, não era apenas uma expressão cultural. Era um canal direto de influência para os anjos caídos sobre a humanidade. Essa rede de influência espiritual e política permaneceu ativa ao longo da história e continua até hoje. Os mesmos principados que controlavam os impérios da antiguidade operam nos bastidores dos sistemas globais modernos, influenciando ideologias, governos e movimentos sociais. A corrupção iniciada nos céus não apenas contaminou a humanidade, ela moldou o curso da história mundial, preparando o cenário para o desfecho profético final que ainda está por vir. A corrupção iniciada pelos anjos caídos não foi apenas espiritual. Ela se manifestou de maneira física e cultural ao longo da história. Após o dilúvio e a dispersão das nações em Babel, as civilizações começaram a surgir sob a influência direta dos principados e potestades que haviam assumido o controle espiritual sobre os povos. Os registros históricos e bíblicos indicam que as religiões pagãs, os sistemas de governo opressivos e até os sacrifícios humanos eram manifestações dessa influência demoníaca. O domínio dos anjos caídos sobre as nações não era apenas uma questão de controle espiritual. Era uma tentativa deliberada de construir uma estrutura global que se opusesse ao reino de Deus. O sistema babilônico é o exemplo mais claro dessa tentativa. Em Gênesis 11, Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, funda Babel e tenta construir uma torre que chegasse até os céus. Essa torre não era apenas um símbolo de orgulho humano, era uma tentativa de criar um canal espiritual entre o mundo físico e o espiritual, estabelecendo um centro de adoração que conectava diretamente a humanidade aos principados rebeldes. Deus, em resposta, confunde as línguas e dispersa as nações, interrompendo temporariamente essa tentativa de centralização espiritual e política. No entanto, o espírito de Babel não foi destruído, ele apenas se adaptou. O sistema babilônico continuou se manifestando através de outros impérios que surgiram posteriormente: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma.
Cada um desses impérios não apenas adotou sistemas políticos semelhantes, mas também religiões centradas em adoração a deuses falsos, sacrifícios humanos e práticas ocultistas. Os deuses dessas nações eram, na verdade, os mesmos principados que haviam se rebelado contra Deus nos tempos antigos. Apocalipse 17 e 18 apresentam a Babilônia mística como um símbolo profético de um sistema espiritual e político corrupto que dominará o mundo nos últimos dias. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, tendo na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Apocalipse 17:4. Essa descrição sugere uma fusão entre poder político, econômico e espiritual, exatamente o tipo de sistema que os anjos caídos tentaram estabelecer desde os tempos de Babel. Paulo, em Efésios 6:12, alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os anjos caídos não abandonaram sua missão de subverter o plano de Deus. Eles apenas trocaram o templo por parlamentos, os altares por sistemas econômicos e os deuses antigos por ideologias políticas e culturais. A ascensão da nova ordem mundial nos dias atuais ecoa essa mesma influência babilônica. A concentração de poder econômico, político e tecnológico em escala global reflete o retorno dessa tentativa de Lúcifer de criar um sistema unificado sob o controle dos mesmos principados que deram origem aos impérios da antiguidade. O que começou com uma rebelião nos céus, agora está prestes a atingir seu ápice na terra, o surgimento de um reino global sob a influência direta de Lúcifer. Se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam entender o que realmente está acontecendo nos bastidores espirituais. E eu quero saber a sua opinião. Você já percebeu sinais dessa batalha espiritual acontecendo no mundo hoje? Deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio todos e quero muito saber como você está enxergando esses acontecimentos. Os ecos dessa rebelião celestial se intensificaram com o passar dos séculos, moldando o curso da história humana e preparando o cenário para o desfecho profético final. Os anjos caídos, desde os tempos antigos, operaram por meio de sistemas políticos, religiosos e culturais para construir um reino que rivalizasse com o reino de Deus. Mas essa influência não se limitou a manipular governos e religiões. Ela também se manifestou na esfera espiritual, por meio de engano, possessão e controle. Desde o Antigo Testamento, vemos evidências dessa interferência direta. Em Êxodo 7, 10, 12, os magos de Faraó foram capazes de imitar os milagres realizados por Moisés e Arão, transformando suas varas em serpentes. Essa demonstração de poder sobrenatural sugere que os anjos caídos, ou demônios, estavam fornecendo poder a esses magos para enganar o povo e desafiar a autoridade de Deus. Esse padrão se repete em várias ocasiões, desde as práticas ocultistas entre os cananeus até os cultos a Baal e Moloque, que envolviam sacrifícios humanos e rituais de magia. A Bíblia é clara ao afirmar que os ídolos adorados pelas nações não eram apenas figuras de pedra ou madeira. Eles representavam entidades espirituais reais que recebiam essa adoração. Em Deuteronômio 32, 16, 17, Moisés alerta: com deuses estranhos o provocaram a zelos, sacrificaram a demônios e não a Deus. Os sacrifícios humanos e os rituais sangrentos eram atos de adoração direta aos anjos caídos, que haviam assumido o controle espiritual das nações. Essa manipulação espiritual também se estendeu ao campo das profecias falsas e das religiões alternativas. Nos tempos de Elias, os profetas de Baal clamavam por um sinal de seu Deus, mas foram humilhados pelo poder de Deus. 1 Reis 18, 20, 40. No entanto, mesmo após esse confronto direto, o culto a Baal persistiu. Um sinal de que a influência dos anjos caídos não podia ser simplesmente eliminada por meio de sinais e milagres,
pois ela operava em nível espiritual e psicológico. Nos tempos de Jesus, essa batalha espiritual atingiu um novo patamar. O ministério de Jesus foi marcado por constantes confrontos com espíritos malignos. Marcos 5 narra o encontro de Jesus com o endemoninhado de Gadara, possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus ordenou que saíssem, os demônios pediram para serem enviados para uma manada de porcos, uma prova de que essas entidades tinham personalidade, inteligência e estratégia. Mas a batalha espiritual não terminou ali. Em Mateus 24:24, Jesus advertiu sobre os eventos dos últimos dias. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse engano final será conduzido pelo próprio Lúcifer, que se apresentará ao mundo como o Messias prometido, o governante capaz de trazer paz e prosperidade global, mas que, na verdade, representará o clímax da rebelião iniciada nos céus. Os anjos caídos, desde os tempos antigos, vêm preparando o terreno para esse momento final. Eles não agem de maneira isolada, eles operam como uma força organizada, seguindo um plano estratégico para consolidar um governo global sob a liderança de Lúcifer. Os sinais dessa preparação já estão visíveis na concentração de poder político, na dissolução das fronteiras culturais e na crescente aceitação de práticas espirituais ocultas sob o disfarce de nova espiritualidade. O conflito espiritual iniciado nos céus está prestes a atingir seu ápice na Terra. A ascensão de um líder mundial, sustentado por sinais e maravilhas falsas, será a última e mais perigosa fase dessa batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas. A rebelião dos anjos caídos não se limitou à corrupção espiritual e política. Ela também teve um impacto direto e profundo na própria natureza da humanidade. Quando Lúcifer e seus seguidores desafiaram a ordem divina, eles não apenas tentaram assumir o controle espiritual das nações, mas também procuraram distorcer a criação de Deus em nível genético e existencial. Esse aspecto da rebelião é muitas vezes negligenciado, mas está claramente presente nos textos bíblicos e em eventos históricos que moldaram o curso da humanidade. Gênesis 6:1-4 é um dos textos mais enigmáticos e reveladores nesse sentido. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias estavam os gigantes sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os filhos de Deus mencionados aqui são interpretados por muitos estudiosos como anjos caídos, que cruzaram os limites entre o espiritual e o físico, gerando os Nefilim, uma raça de híbridos que corromperam a linhagem humana. Essa corrupção genética foi tão grave que Deus decidiu destruir quase toda a humanidade através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família, que eram perfeitos em suas gerações. Gênesis 6:9. Ou seja, geneticamente não contaminados. Essa tentativa de contaminação genética não foi um simples experimento. Foi uma estratégia deliberada dos anjos caídos para impedir o cumprimento da profecia de Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia messiânica, apontando para o nascimento de um Redentor, que viria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, Lúcifer. Os anjos caídos sabiam que, se pudessem corromper a linhagem humana, poderiam impedir o nascimento do Messias. Após o dilúvio, a corrupção espiritual e genética não cessou completamente. Números 13:33 menciona que, ao espiar a terra de Canaã, os israelitas encontraram os descendentes de Anak, gigantes que eram como gafanhotos diante deles. Os Nefilim, ou pelo menos seus descendentes espirituais, reapareceram após o dilúvio, indicando que a tentativa dos anjos caídos de corromper a linhagem humana continuava em andamento.
Essa corrupção genética tem paralelos inquietantes com os avanços tecnológicos dos dias atuais. A manipulação genética, a fusão entre inteligência artificial e biotecnologia, e até mesmo os experimentos com DNA humano e animal refletem um padrão semelhante ao que os anjos caídos tentaram realizar nos tempos antigos. Assim como nos dias de Noé, a humanidade está mais uma vez se aproximando de um ponto de fusão entre o natural e o sobrenatural. Uma abertura para que os anjos caídos voltem a influenciar diretamente a natureza humana. Jesus fez uma conexão direta entre os dias de Noé e os eventos que antecederiam a sua volta. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Essa declaração sugere que a corrupção espiritual e genética que marcou os dias de Noé será repetida nos últimos dias, possivelmente por meio de tecnologias que desafiam os limites estabelecidos por Deus para a criação humana. A rebelião dos anjos caídos não terminou. Ela apenas mudou de forma. A manipulação da genética humana e a fusão entre o espiritual e o físico são tentativas diretas de distorcer a imagem de Deus na humanidade. Esse é o verdadeiro objetivo dos anjos caídos, não apenas controlar a humanidade, mas reescrevê-la à sua própria imagem. À medida que o plano dos anjos caídos se desenvolveu ao longo da história, sua influência começou a se intensificar em um nível global e profético. A corrupção genética iniciada nos tempos de Noé foi apenas uma parte da estratégia. O objetivo final sempre foi consolidar um governo global, controlado por Lúcifer, como uma imitação corrupta do reino de Deus. Esse objetivo é claramente revelado nas profecias de Daniel e Apocalipse, que descrevem o surgimento de um sistema político, econômico e religioso unificado nos últimos dias. Daniel 2 registra o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua composta de diferentes metais: ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. Daniel interpreta essa visão como uma representação de sucessivos impérios mundiais que culminariam em um reino dividido, representado pelos pés de ferro e barro. Esse reino final seria uma mistura de poder, ferro e fragilidade, barro, simbolizando uma aliança entre forças espirituais e políticas que não se manteriam unidas de forma estável. A parte mais intrigante dessa profecia aparece em Daniel 2:43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Essa passagem sugere que nos últimos dias haverá uma tentativa de fusão entre seres espirituais, representados pelo ferro, e a humanidade, representada pelo barro. Isso ecoa diretamente o que aconteceu nos dias de Noé, quando os anjos caídos tentaram corromper geneticamente a raça humana através dos Nefilim. Apocalipse 13 revela o ponto culminante dessa fusão espiritual e política. O apóstolo João descreve a ascensão de uma besta que terá poder sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Essa besta representará o sistema político global, mas será sustentada por um poder espiritual maligno, o próprio Lúcifer, que dará a ela autoridade e poder. A besta será adorada pelo mundo inteiro, e o falso profeta, uma figura de liderança religiosa, conduzirá essa adoração, operando sinais e prodígios para enganar as nações. Apocalipse 13:14. O uso de sinais e maravilhas para consolidar poder político reflete a mesma estratégia dos anjos caídos nos tempos antigos. Assim como os magos de Faraó replicaram os milagres de Moisés, o falso profeta nos últimos dias realizará feitos sobrenaturais para convencer o mundo de que a besta é o verdadeiro Messias. Essa será a manifestação final da rebelião dos anjos caídos, uma tentativa de substituir Deus como objeto de adoração global. Paulo adverte sobre esse evento em 5 Tessalonicenses 2:3-4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse homem do pecado será a encarnação final da estratégia de Lúcifer, um governante mundial que exigirá adoração e obediência total, imitando o papel de Cristo. Mas há um detalhe crucial. Assim como nos dias de Noé, essa fusão entre o espiritual e o físico terá uma dimensão biológica. Apocalipse 13, 16, 17 revela que a besta impora uma marca que permitirá às pessoas comprar e vender. Essa marca não será apenas um símbolo de lealdade política. Será uma fusão espiritual e física, possivelmente alterando a própria essência biológica e espiritual dos seres humanos. Os anjos caídos sabem que foram derrotados espiritualmente na cruz, mas ainda buscam corromper a criação de Deus para impedir o cumprimento das promessas divinas. A tentativa de fusão entre o espiritual e o físico, manifestada nos dias de Noé, está prestes a se repetir nos últimos dias, e o mundo já está sendo preparado para isso. O plano dos anjos caídos está prestes a atingir seu clímax nos últimos dias. A fusão entre o poder espiritual e político, profetizada por Daniel e Apocalipse, está se manifestando de maneira cada vez mais evidente nos sistemas globais modernos. Mas há um elemento central que conecta essa rebelião à humanidade de maneira ainda mais profunda: o engano espiritual. Os anjos caídos sempre souberam que a maneira mais eficaz de desviar a humanidade de Deus não seria pela força, mas pelo engano, oferecendo um sistema alternativo de verdade, espiritualidade e identidade. Essa estratégia é evidente em Gênesis 3, quando a serpente, Lúcifer, enganou Eva com uma proposta simples, mas devastadora: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Gênesis 3, 4, 5. A essência dessa tentação foi o desejo de autossuficiência, a ideia de que o homem poderia se tornar semelhante a Deus, sem depender de Deus. Esse mesmo engano é a base das religiões místicas da nova era, das ideologias humanistas e até das promessas transhumanistas dos dias atuais. O transhumanismo, por exemplo, é um reflexo direto dessa antiga mentira. A promessa de que o ser humano pode transcender suas limitações biológicas, alcançar a imortalidade e adquirir capacidades sobre-humanas por meio da tecnologia é uma repetição moderna da proposta de Lúcifer no Éden. A fusão entre tecnologia, biologia e inteligência artificial cria o cenário perfeito para a manifestação da marca da besta descrita em Apocalipse 13. A marca da besta não será apenas um símbolo de lealdade política, será uma transformação espiritual e biológica. João escreve: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Apocalipse 13, 16, 17. Esse ato representará uma fusão entre o corpo e o espírito, uma mudança na natureza humana que tornará impossível a reconciliação com Deus. Essa alteração espiritual e biológica é o ponto culminante da rebelião dos anjos caídos. Eles não apenas buscaram corromper a humanidade, eles querem recriar a humanidade à sua própria imagem, distorcendo completamente o plano de Deus. O objetivo final é impedir que o ser humano reflita a imagem de Deus, transformando-o em uma criatura híbrida, espiritualmente separada do Criador. Essa estratégia já está em andamento. A manipulação genética, o desenvolvimento de tecnologias para conectar a mente humana à inteligência artificial e o avanço da biotecnologia são indícios de que o mundo está sendo preparado para esse evento final. Assim como nos dias de Noé, o mundo caminha para um ponto de ruptura espiritual e biológica, mas dessa vez em escala global. No entanto, Deus já revelou o desfecho dessa batalha. Apocalipse 19, 11 e 16 descreve o retorno triunfal de Cristo, montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. Ele virá para destruir o sistema da besta, julgar os anjos caídos e estabelecer o reino de Deus na terra. Os anjos caídos sabem que o tempo está se esgotando, e é por isso que sua atividade e influência
estão se intensificando nos dias atuais. A batalha espiritual que começou nos céus está prestes a ser concluída na terra. Os anjos caídos tentaram substituir Deus, corromper a humanidade e distorcer a criação. Mas o plano de Deus prevalecerá. Cristo voltará, restaurando a ordem divina e derrotando definitivamente a rebelião que começou antes mesmo da fundação do mundo. A batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas está chegando ao seu ponto decisivo. Desde a queda de Lúcifer, os anjos caídos têm trabalhado para distorcer o plano de Deus, corromper a humanidade e estabelecer um sistema alternativo de adoração e controle. O que começou como uma rebelião nos céus agora se reflete em cada aspecto do mundo físico, nos sistemas políticos, nas ideologias culturais, na manipulação genética e até na espiritualidade moderna. Mas apesar da crescente escuridão, há uma verdade imutável que não pode ser apagada. Deus permanece no controle. É fácil sentir-se sobrecarregado diante das forças espirituais que operam nos bastidores do mundo. A corrupção moral, o aumento da violência, as crises econômicas e políticas, tudo isso faz parte de um plano maior para enfraquecer a fé, controlar as mentes e afastar a humanidade de Deus. Mas é justamente nesse momento que as Escrituras nos oferecem esperança e direção. Jesus já nos advertiu sobre esses tempos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Essa é a chave para enfrentar os tempos difíceis que estão por vir. As profecias de Daniel e Apocalipse não foram registradas para nos assustar. Elas foram dadas para nos preparar. Deus quer que estejamos espiritualmente vigilantes, com os olhos fixos em Cristo e os corações firmados na verdade. O engano será grande, e os sinais e maravilhas realizados pelo falso profeta serão tão convincentes que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mateus 24:24. Mas aqueles que permanecem em comunhão com Deus, firmados na palavra, serão guardados da hora da provação que virá sobre o mundo. A batalha espiritual é real, mas a vitória já foi garantida na cruz. Colossenses 2:15 declara: "E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Lúcifer e os anjos caídos foram derrotados espiritualmente no Calvário, e o retorno de Cristo selará essa vitória de maneira definitiva. Apocalipse 21 nos dá um vislumbre dessa vitória final. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa é a promessa que nos sustenta: um novo céu e uma nova terra, onde o mal não terá mais lugar e onde Deus habitará entre o seu povo para sempre. Agora é o tempo de preparação espiritual. Deus está chamando o seu povo para um nível mais profundo de consagração e vigilância. O sistema babilônico pode estar se erguendo, mas o reino de Deus já está estabelecido nos corações daqueles que creem. A verdadeira segurança não está em governos ou sistemas humanos, está em estar firmado na rocha, que é Cristo. Os anjos caídos traçaram um plano para corromper e destruir a humanidade, mas Deus já escreveu o capítulo final dessa história. A vitória está garantida. Cristo voltará e o reino de Deus triunfará para sempre. Agora é o tempo de permanecermos firmes, vigiando, orando e confiando nas promessas daquele que é fiel e verdadeiro. Vivemos tempos proféticos. Tudo o que foi revelado nas Escrituras sobre a rebelião dos anjos caídos, a corrupção da humanidade e o surgimento de um sistema global sob o controle de Lúcifer, está se desenrolando diante dos nossos olhos. O que começou nos céus com a queda de Lúcifer, agora está se manifestando no mundo físico, moldando os sistemas políticos, culturais e espirituais que vemos ao nosso redor. Mas, apesar de tudo isso, Deus já revelou o fim dessa história, e a vitória final pertence ao reino de Deus. É fácil sentir-se sobrecarregado ou até mesmo assustado diante dessa realidade. Os sinais são claros. O engano espiritual está se intensificando, a corrupção moral está se espalhando e o mundo caminha rapidamente em direção ao cenário profético descrito em Apocalipse.
Mas Deus não nos chamou para o medo. Ele nos chamou para a confiança e a vigilância. Ele já nos revelou o que aconteceria para que estivéssemos preparados, espiritualmente fortalecidos e com os corações firmados na verdade. O mais importante agora é manter os olhos em Cristo. Em meio ao caos e à confusão, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. As trevas podem parecer dominantes, mas a luz de Cristo sempre prevalecerá. Deus nunca perdeu o controle, e cada evento que está se desenrolando faz parte de um plano maior que culminará com o triunfo definitivo do reino de Deus sobre o sistema das trevas. Mais do que nunca, é tempo de buscar discernimento espiritual. As Escrituras nos advertem sobre o engano que será tão poderoso nos últimos dias que muitos serão levados a acreditar na mentira, segundo Tessalonicenses 2:11. A única forma de permanecer firme é estar enraizado na palavra de Deus, fortalecendo o espírito em oração e comunhão com o Senhor. Deus está separando o seu povo, preparando os corações para o desfecho final, e essa preparação começa na fé, na obediência e na confiança inabalável nas promessas divinas. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te despertando para algo maior. Nenhum de nós está aqui por acaso. Cada pessoa que ouve essa mensagem faz parte desse plano divino. Deus está chamando o seu povo para se posicionar espiritualmente, para não se conformar com os padrões deste mundo, Romanos 12:2, e para viver de acordo com os princípios do reino. Se esse tema despertou algo em você, eu te encorajo a continuar buscando mais conhecimento, mais entendimento e mais comunhão com Deus. Há muito mais a ser revelado, e entender essas verdades é essencial para permanecer firme nos tempos que estão por vir. Obrigado por me acompanhar até aqui. Continue explorando mais conteúdos sobre esse tema e permita que Deus fale com você de forma ainda mais profunda. A batalha espiritual está em andamento, mas a vitória já foi decretada. Mantenha-se firme, porque Deus está no controle. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa mensagem até o final. Eu realmente espero que esse conteúdo tenha te feito refletir e enxergar os acontecimentos de hoje sob uma nova perspectiva. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito para que essa mensagem alcance mais pessoas. E eu quero saber sua opinião. O que você acha sobre tudo isso? Deixe um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ouvir o que você tem a dizer. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para fazer isso agora e ativar o sininho. Tem muito mais conteúdo vindo por aí que vai te ajudar a entender o contexto espiritual dos tempos que estamos vivendo. E se você quiser continuar explorando esse tema, tem outros vídeos aqui no canal que vão aprofundar ainda mais esse assunto. Então, fique à vontade para conferir. Eu te espero lá.